É isso aí, acabou. Chegamos ao fim desse universo DC nos cinemas. Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre Aquaman 2, o Reino Perdido. Após os eventos do primeiro filme, Arthur Curry, o Aquaman, também se tornou pai e precisa conciliar isso com suas funções de rei. No entanto, enquanto isso acontece, a Raia Negra busca sua vingança e para isso vai atrás de um artefato místico, um tridente amaldiçoado. Aquaman 2, o Reino Perdido, lançado em 2023, no finalzinho do ano, quase no Natal, é o último filme dessa leva da DC. Inicialmente comandada por Zack Snyder, depois com a chegada de outros diretores e que acabou flopando lindamente. Os últimos lançamentos dessa safra, digamos assim, foi um fracasso de bilheteria e de crítica atrás do outro. E aqui no encerramento desse universo compartilhado, a gente tem a sequência do maior sucesso desse universo. O primeiro filme do Aquaman arrecadou mais de $1 bilhão e contou também com a direção de James Wan, um cara que provavelmente você conhece por seus trabalhos no terror. Afinal, ele criou e dirigiu filmes da franquia Jogos Mortais, Invocação do Mal, Sobrenatural, entre vários outros. Ele também dirigiu Maligno, ainda falando do terror, e fora desse gênero, Velozes e Furiosos 7. E é meio que inquestionável que James Wan é um cineasta de muitas qualidades, que consegue, quando falamos do cinema de quadrinhos, buscar uma estilização muito interessante, que muito nos remete a essa mídia original. Ele não tem vergonha, ele não tem timidez de buscar os exageros, de buscar as breguices e até mesmo elementos mais toscos de fato. E enquanto no primeiro Aquaman ele consegue dosar isso de forma um pouco mais eficiente, aqui ele solta a mão do freio. E a gente tem um filme hiper colorido, hiper brega e cheio de estímulos. Ele não para em momento nenhum, além de um super ultra mega uso dos efeitos visuais. É um filme praticamente todo rodado na tela verde. Não só as cenas no fundo do mar, que necessitam de fato disso, mas também nas cenas da superfície. Aqui, por exemplo, a gente é introduzido a uma ilha vulcânica cheia de elementos fantásticos. Ali é só computador. Assim como cenários mais simples, o farol onde o pai dele mora, tudo chroma key. E você pode até pensar que eu estou citando isso como um ponto negativo. E eu não tô. Afinal, esse é um filme que abraça essa estética. E fazendo isso eu consigo aceitar esses exageros, esse tom caricato e cartunesco, que vai inclusive se refletir nas interpretações. E esse é um filme super galhofa nesse sentido. Todo o elenco está tentando evocar o tempo todo um teor cômico, sarcástico, principalmente ali na figura do Jason Momoa e a sua relação nem um pouco original com o irmão, que ele não se dá muito bem, vivido pelo Patrick Wilson. É uma relação extremamente clichê, inclusive o filme tem ciência disso e brinca com isso, mas até que funciona. O segundo ato, o ato de desenvolvimento do filme, é todo dessa dupla. E eles até que encaixam. O humor gerado ali, principalmente dadas as diferenças de criação entre o Arthur e o Orm, geram momentos genuinamente engraçados. Onde o projeto acaba deslizando nesse quesito dos personagens é quando ele tenta dar relevância para alguns coadjuvantes. E aí eu realmente acho que ou ele força a barra ou esses personagens não são tão bem escritos. O texto é muito pobre e talvez isso seja consequência das várias refilmagens que o filme passou. Amber Heard, que interpreta a Mera, mesmo tendo sua importância dentro da trama e um tempo de tela maior do que eu esperava, afinal a atriz se envolveu em um monte de polêmicas, você deve saber do processo dela e do Johnny Depp, com certeza. Quando ela aparece dentro do filme, ela entra muda
e sai calada. Faz seus carões, faz suas poses, mas nada além disso. Nicole Kidman, então, como a Rainha Atlanna, cara, que participação pífia. O texto dado a ela é fraquíssimo. Além de extremamente clichê, acaba por parecer muito forçado. Nada do que ela fala aqui parece ter respaldo no que foi apresentado antes com o que diz respeito à personagem. E quando a gente vai pro núcleo dos vilões, esse subaproveitamento volta a aparecer. Aya Abdul-Mateen II, que interpreta o Arraia Negra, é um ator muito bom. Ele já se provou em outros projetos, mas aqui, novamente, ele vira o vilão que está sendo manipulado e acaba, no final, sendo mais um subchefe. Além de, claro, toda aquela sua jornada extremamente batida, clichê do vilão que está sendo manipulado por uma força. Você já viu isso 1 milhão de vezes antes. E o filme, inclusive, não tenta esconder suas referências. Algumas são óbvias até demais. A única coisa que eu realmente gosto na jornada desse vilão é como essa influência que ele vai receber acaba por incrementar a mitologia do universo DC, em especial a mitologia de Atlantis. Eu gosto de ver essas construções de mundo, tanto na parte conceitual, visual, como na parte mesmo do texto e como isso vai influenciar na construção daquele universo, pipipipopopó. Eu acho que isso é super válido e acho que isso funciona, mas é muito pouco pro que o filme precisava ter. Esses vilões não imprimem, por exemplo, ameaça. Sobre a estrutura da história, a gente tem basicamente uma repetição do primeiro, com a troca da figura da Mera pelo Orm. E aí a gente tem aquela jornada dele com o Aquaman por diferentes cenários para apresentar novos elementos desse mundo. E cara, novamente, tudo aquilo que a gente já viu antes. Por mais que exista uma dinâmica interessante entre os dois que eu já citei, isso não é suficiente para sustentar um filme de 2 horas e porrada que tem nesse desenvolvimento cerca de 1h20 de toda essa duração. E então eu já vou ficando por aqui, não vou me estender muito mais. Eu concluo fazendo uma visão geral e destacando a direção de Wan como um dos pontos positivos aqui desse filme. Ele novamente abraça esse tom mais galhofa dos quadrinhos, com as cores, com essa artificialidade que ele traz para esse universo submarino. As sequências de ação são boas, não tanto quanto no primeiro, mas funcionam. Ele consegue imprimir uma fluidez, um impacto. São cenas visualmente bem construídas. O roteiro é o grande calcanhar de Aquiles aqui. Além da estrutura com pouca originalidade, que repete o que foi visto no Aquaman 1, traz uma dinâmica legal, mas que não sustenta a sua duração. É um filme extenso e que acaba sendo cansativo. Além disso, os coadjuvantes não têm força, não têm vigor e acabam não convencendo ninguém, caindo naquela zona bem clichê, bem genérica. É um filme também repleto de homenagens ao personagem Aquaman. Em vários momentos você vê alusões a histórias clássicas dele. Inclusive, essa trama apresentada aqui envolvendo aquecimento global me remete ao episódio em que o Aquaman foi introduzido na animação clássica da Liga da Justiça. É muito semelhante. E para além disso, você fica esperando determinadas coisas acontecerem ali e o filme vai brincando com essas suas expectativas. Obviamente eu não vou falar que coisas são essas, porque seria um spoiler dizer que acontecem ou não, mas vou deixar aí vocês curiosos. Mas agora é a sua vez de me contar o que você achou do filme. Já assistiu? Ainda não? Quais as suas expectativas? Vamos trocar essa ideia, vamos conversar. Os comentários estão aqui para isso. É um espaço de diálogo, é um espaço de troca. Além disso, curte o vídeo e compartilha com os amigos. Pede para eles se inscreverem e ativarem o sininho para receber notificação. Sempre que eu postar um conteúdo novo, o YouTube avisa você e avisa os seus amigos. Valeu, falou e fui!